Fala, torcedor do Palmeiras, vamos aí para mais um corte aí. Palmeiras aí ganhou mais uma na Libertadores. São 5 jogos, né? O Palmeiras está invicto na Libertadores. São 15 pontos, líder geral. Então vai decidir os jogos em casa, a partir dos mata-mata. Então se inscreva no canal, deixe o like e sem mais delongas, bora pros vídeos. O Atlético Mineiro também se dá bem e continua buscando uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. Bom, e a gente vai começar falando do Palmeiras, que ganhou mais uma, dessa vez do Bolívar, em casa. 100%, faturou todas e já garantiu a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. E isso traz a vantagem de sempre decidir em casa se a equipe chegar até a semifinal da competição. E quem vai contar essa história pra gente é a repórter Gabi Guimarães, aqui no nosso telão. Pode chegar, Gabi! Oi, Fernandinho, um abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Esporte Total. Olha, o termo que melhor define esse Palmeiras na Libertadores, de fato, é 100%. O Verdão conseguiu mais uma vitória nesta edição, desta vez contra o Bolívar aqui no Allianz Parque, e manteve o 100% de aproveitamento no torneio. O time de Abel Ferreira agora chega a 15 pontos, não pode ser alcançado por qualquer outro clube, o que significa que é dono da melhor campanha geral dessa fase de grupos. E o que significa também que vai fazer os jogos decisivos de mata-mata, conforme for chegando até a semifinal, aqui com o apoio do seu torcedor no Allianz Parque. Essa vitória sobre o Bolívar aconteceu com uma certa tranquilidade. O Palmeiras começou bastante intenso o jogo, abriu o placar logo aos 5 minutos com um gol do Murilo, depois de um belo cruzamento do Piquerez. Só 6 minutinhos depois, mais um gol, dessa vez numa jogada muito bem construída com a participação do Felipe Anderson, do Maurício, até que a bola chegou nos pés do Facundo Torres, que fez aquela tradicional selfie de novo, comemorou com o elenco palmeirense. O Palmeiras, portanto, abriu 2-0 e aí tirou o pé. Ficou um pouquinho mais tranquilo, deixou o Bolívar ter algumas oportunidades. A melhor da equipe boliviana foi realmente um cruzamento do Velasquez, mas que o Everton conseguiu defender também com uma certa tranquilidade. Na segunda etapa, mais um pouco de intensidade do lado do Palmeiras, com boas oportunidades, como, por exemplo, uma cavadinha do Richard Rios, que acabou passando por cima do gol. O Vitor Roque também teve um lance interessante ali, numa jogada de contra-ataque, de velocidade. Ele acabou sendo derrubado dentro da área, a arbitragem não entendeu como pênalti, o jogo seguiu normalmente e teve ainda 2 gols anulados. Do lado do Palmeiras, o Facundo Torres, seria o segundo dele na noite, e do lado do Bolívar, um gol do Romero. Os 2 gols acabaram anulados por impedimento, ou seja, o jogo acabou mesmo no 2-0, apesar de algumas oportunidades, algumas chances criadas pelo Palmeiras ainda na segunda etapa. O Verdão chega, portanto, aos 15 pontos, tem cenário muito tranquilo nessa reta final de fase de grupos, vai fazer o último jogo aqui no Allianz Parque contra o Sporting Cristal sem qualquer preocupação, afinal de contas, já estava garantido nas oitavas de final e agora tem também a melhor campanha geral do torneio até aqui. O torcedor palmeirense deixou há pouco aqui a Arena Alviverde com aquele sentimento de cabeça fria, coração quente, o cenário é realmente muito positivo, mas também com um feeling esperançoso. Isso porque Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, marcou presença aqui no Allianz Parque e a tendência é que nos próximos dias ele faça uma reunião com o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. Essa reunião envolve, é claro, a negociação para renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. O vínculo hoje vai até o fim de 2025 e o desejo da diretoria alviverde é poder contar com o português até o fim de 2027. Será que essa semana vai acabar com mais essa notícia positiva, além do bom desempenho na Libertadores? Bom, uma notícia por vez. Fato é que neste momento o Palmeiras tem a melhor campanha geral, não pode mais ser alcançado e provavelmente vai fazer os jogos de mata-mata desta edição, certamente os jogos em que estiver jogando em casa, decidindo aqui no Allianz Parque. Muito obrigado à nossa repórter Gabi Guimarães. E agora nós vamos ouvir o Abel Ferreira e também os jogadores do Palmeiras. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também, e precisamos de
de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já todo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, isso é na teoria. Na prática, na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians, e portanto aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura de futebol que nós temos. Para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Eles sabem que tirar o pé do acelerador está fora. Não tem como. E não há outra forma de tu te preparares do que se não ser pôr o pé no acelerador. E foi isso que aconteceu exatamente. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tirámos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passos. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. Tirar o pé do acelerador e os erros começaram a acontecer. Isto é como na Fórmula 1. Quando vocês vão os primeiros que estão na frente e os que estão na boxe, calma. Não pode ter calma. Não pode começar a tirar o pé na curva, o carro deixa de estar tão aderente, eu deixo de estar tão concentrado, tão focado e os erros aparecem. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador e depois em função do calendário deste ano, que é o pior do que eu apanhei quando cheguei aqui, não dá para pensar muito à frente. É um jogo de cada vez, uma semana de cada vez, e é isso que nós vamos fazer. Sim, a gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa, e jogo a jogo o professor nos cobra bastante sobre isso. Eu acho que é a resiliência que a gente tem, né? A constância nessa competição, não só nessa competição, mas também nos jogos, de estar sempre ligado, de saber que todo jogo é importante, e a gente conseguiu demonstrar mais uma vez, classificando de forma antecipada como primeiro geral. Comecei o ano da melhor forma possível, mas tive uma lesão ali que foi um pouco complicado, tive que passar por cirurgia, tudo, mas eu acredito que eu passei desse estágio, eu consegui com um belo departamento médico e com muita resiliência conseguir passar por isso e conseguir voltar da melhor forma possível e também fazer bons jogos, e hoje também, como ele teve algumas trocas ali, eu acho que é isso, a gente sabe que tem muita concorrência interna, mas a gente se respeita bastante, a gente trabalha bastante para isso, quando a gente tem uma oportunidade a gente fazer da melhor forma possível, e muito feliz pelo jogo da equipe, não só meu como da equipe. E a gente fica feliz também por ter classificado de forma antecipada no modo geral. Muito feliz, estava muito ansioso por esse momento. Não gosto muito dessa palavra ansiedade porque às vezes atrapalha, mas sem dúvida
quando você sempre teve esse objetivo de poder fazer gol e poder ajudar a equipe, de poder estar em campo, você se sente assim muitas vezes, mas eu vim controlando muito bem isso e graças a Deus hoje eu me senti muito bem. E o Piquerez me ajudou muito ali, facilitou pra caramba e graças a Deus eu pude fazer o gol. Eu acredito que é humildade, trabalho e resiliência. A gente vem fazendo isso muito bem, então é dar continuidade em tudo que a gente vem desenvolvendo. No dia a dia, nos trabalhos, dentro de campo, fora do campo também, a gente vem se fortalecendo muito e é dar continuidade nisso que as coisas vão acontecendo. Bom, Palmeiras, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos. Palmeiras venceu hoje o Bolívar e não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. Que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo. E escalar na última rodada quem você quer dar minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. E o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra coisa. O que também dá razão ao que
o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido, Sim, né? é o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito, ele erra e acerta, ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras, a forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras é irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho. Ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude e não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui de Campeonato Brasileiro antes, né? E qual vai ser o foco do... Fala, torcedor, mais uma vitória aí do Palmeiras em cima do Bolívar, 2-0, com gols de Murilo e Facundo Torres. Palmeiras aí, mais uma vez, vencendo na Libertadores. São 5 jogos agora, 5 vitórias, invicto, são 15 pontos. Ninguém consegue passar o Palmeiras e assim o Palmeiras vai terminar a fase de grupos em primeiro lugar, decidindo o mata-mata, aí o segundo jogo das oitavas, né, das quartas, começar a passar até a final em casa. Foi um jogo muito bom para o Palmeiras. O Palmeiras entrou aí com alguns reservas, né? O time titular principal, algumas peças foram poupadas, como o Giai, Gustavo Gomes, Estevão, Flaco Lopes, Paulinho. Foram algumas peças aí que o Abel não utilizou aí durante o jogo, poupou aí a eles por conta dos últimos jogos. Então o Palmeiras foi muito bem com as peças que teve. Palmeiras aí, Murilo, Felipe Anderson, Facundo Torres, Vitor Roque, deram conta do recado, fecharam aí a noite aí mais 3 pontos. Palmeiras aí muito bem na Libertadores e agora é foco no Brasileirão. Galera, domingo aí tem Red Bull, né, fora de casa, e o Palmeiras precisa vencer para se manter na liderança. Fechou? É isso, galera. Essas foram as informações. Deixa seu like, se inscreva no canal e valeu!